Você já se perguntou como tudo começou? A explicação mais aceita pela ciência para a origem do universo e a teoria do Big Bang. Mas o que existia antes desse momento tal decisivo? A ideia de uma grande explosão inicial e amplamente reconhecida. Porém, os instantes que a antecederam ainda guardam mistérios fascinantes. Segundo estudos recentes, antes do Big Bang, o universo passou por uma expansão extraordinária, multiplicando seu tamanho dezenas de vezes em menos de um segundo. Esse crescimento acelerado, chamado de inflação cósmica, foi impulsionado por uma forma peculiar de energia presente no vazio do espaço, criando um ambiente gelido e praticamente vazio. Quando essa expansão finalmente cessou, a energia acumulada se transformou em partículas de matéria e radiacal, dando origem ao plasma incandescente que caracterizou o Big Bang. Esse momento crucial não só preencheu o espaço com calor intenso, mas também forjou os elementos básicos que, mais tarde, formariam estrelas, galáxias e tudo o que conhecemos hoje. Essa narrativa épica e defendida pelo físico Will Kinney, da Universidade de Buffalo, em seu livro publicado em 2022, onde ele explora a inflação cósmica e os primeiros instantes do universo. A teoria da inflação cósmica surgiu por volta de 1980, graças ao trabalho de cientistas como Alan Guth, Andrei Linde e Alexei Starobinsky. Ela propõe que o universo primitivo passou por uma expansão exponencial, um conceito que hoje é uma das principais explicações para o que pode ter ocorrido nos momentos que antecederam o Big Bang. Kinney, em sua obra, não apenas apresenta os fundamentos científicos dessa ideia, mas também discute as evidências que a sustentam e as lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Além disso, o livro aborda consequências surpreendentes da inflação cósmica, como a possibilidade de que nosso universo seja apenas um entre incontáveis outros, em um cenário conhecido como multiverso. Segundo essa visão, existiriam inúmeros universos paralelos, invisíveis e inacessíveis para nós. Como observa Kinney, professor de física, os seres humanos sempre criaram histórias sobre a origem de tudo. E essa é apenas mais uma versão, embora baseada em rigor científico. Mas o que exatamente significa o multiverso e como a inflação eterna se encaixa nessa ideia? Vamos explorar essas questões, analisando os temas que mais despertam curiosidade sobre o vasto e intrigante universo do qual fazemos parte. Antes de mergulharmos fundo, vale lembrar que o cosmos pode ter surgido de algo que, à primeira vista, parece impossível: o nada. A ideia de que tudo veio do vazio pode soar absurda, afinal, como algo tal complexo e belo quanto o universo poderia ter nascido de lugar nenhum. No entanto, quando falamos em nada, é preciso distinguir entre dois conceitos: o nada filosófico, que representa a ausência total de qualquer coisa, e o nada físico, que ainda contém as leis da natureza necessárias para criar do universo. O filósofo David Albert, da Universidade de Columbia, argumenta que, se aquilo que chamávamos de nada na verdade já continha partículas, forcas e estruturas, então não era realmente nada. Mesmo assim, a questão persiste: se o universo veio de algo, esse algo também teve que ter uma origem. Outra possibilidade intrigante é a da inflação eterna. Quando imaginamos o Big Bang, costumamos visualizá-lo como um evento único e espetacular, uma explosão grandiosa que deu início a tudo. Mas e se, em uma escala cósmica ainda maior, esse evento não passasse de um acontecimento corriqueiro? Alguns físicos, como Andrei Linde, sugerem que nosso universo pode ter surgido a partir de um universo maior que constantemente gera novos universos, como bolhas se formando em um líquido em eburical. Essa ideia, conhecida como inflação quântica, propõe que flutuações quânticas no vácuo podem desencadear a criação de novos universos, em um processo que poderia se repetir infinitamente. Assim, o multiverso seria uma realidade teórica, com um número ilimitado de universos surgindo o tempo todo. Contudo, apesar do nome, a inflação eterna só pode ser infinita no futuro, não no passado. E o que deu início a tudo continua sendo um enigma. Existem outras teorias que tentam explicar o início do universo sem recorrer a um começo absoluto. Uma delas é a do universo cíclico, que propõe que o Big Bang não foi o verdadeiro início, mas sim uma transição entre fases diferentes de um cosmos eterno. Nesse modelo, o universo passaria por ciclos infinitos, de expansão e contração, como uma respiração cósmica, sem nunca ter um ponto de partida definido. Uma versão dessa ideia e o modelo ecterótico, que sugere que nosso universo surgiu do choque entre duas branas, estruturas multidimensionais previstas pela teoria das cordas. Essas branas, que existiriam em 11 dimensões, colidiriam periodicamente, gerando energia suficiente para reiniciar o ciclo cósmico. Outra proposta é a cosmologia cíclica conforme, desenvolvida pelo físico Roger Penrose, que argumenta que o fim do universo poderia, de certa forma, ser idêntico ao seu início. Segundo Penrose, em um futuro inimaginavelmente distante, os buracos negros engolirão toda a matéria existente, evaporando-se em seguida por meio da radiação de Hawking.
O que restaria seria um mar de fótons sem massa, um estado final frio e silencioso que, matematicamente, se assemelharia ao Big Bang quente e energético. Essa semelhança sugere que o universo poderia dar origem a outro, em um ciclo sem fim. Enquanto os cientistas não encontrarem uma teoria unificada que combine a relatividade de Einstein com a mecânica quântica, o Big Bang continuará sendo um quebra-cabeça complexo. Os cenários propostos são estranhos e fascinantes, mas a verdade pode ser ainda mais surpreendente. Por enquanto, resta-nos explorar essas ideias e aguardar os próximos avanços da ciência, que talvez um dia revelem os segredos mais profundos da origem de tudo. Como os blocos de montar, os físicos se encantam em especular sobre como o universo começou. Uma das propostas mais intrigantes é a teoria do rebote, também chamada de Big Bounce ou Grande Rebote, que busca explicar a forma cal do universo conhecido a partir de um modelo cíclico. Nessa visão, o Big Bang não seria um evento único, mas sim o resultado do colapso de um universo anterior. Segundo os defensores dessa ideia, o que chamamos de Big Bang seria apenas o início de um período de expansão, seguido por uma fase de contracal, algo como um Big Crunch em um ciclo sem fim. Dessa perspectiva, o universo poderia ser apenas mais um em uma sequência infinita, seja o primeiro, o bilionésimo ou qualquer outro em uma cadeia eterna. A base da teoria quântica do grande rebote está na ideia de que, à medida que a densidade aumenta, o comportamento da espuma quântica, a estrutura fundamental do espaço-tempo em escalas microscópicas, se altera. Alguns teóricos sugerem que, durante o Big Crunch, as constantes físicas fundamentais, como a velocidade da luz no vácuo, poderiam não ser tão imutáveis quanto parecem. Se essas constantes fossem regidas pela mecânica quântica durante o colapso, seus valores atuais, que hoje nos parecem tão precisos, deixariam de ser um mistério. Em 2007, o físico Martin Bourgeois, da Universidade Estadual da Pensilvânia, apresentou uma proposta baseada na gravidade quântica em loop, um modelo que busca unificar a relatividade geral com a mecânica quântica. Sua abordagem matemática tentou resolver o problema do tempo antes do Big Bang, dando novo fôlego às teorias de um universo oscilante. Um dos maiores obstáculos da teoria do Big Bang tradicional é justamente a singularidade inicial, um ponto de volume zero e energia infinita, onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de fazer sentido. A esperança é que os efeitos quânticos, ainda não totalmente compreendidos, possam evitar essa singularidade, permitindo que o universo rebote em vez de colapsar em um ponto sem retorno. Bourgeois também argumentou que algumas características do universo anterior ao nosso poderiam ser preservadas após o rebote, embora outras se perdessem devido a um princípio de incerteza semelhante ao da mecânica quântica. No entanto, a teoria do grande rebote enfrenta um desafio significativo. As evidências observacionais sugerem que o universo está destinado a um Big Freeze, uma morte térmica em que a expansão se tornara tão lenta que toda a energia se dissipara. Ainda assim, não se pode descartar a possibilidade de que o Big Bang que deu origem ao nosso cosmos tenha sido precedido por um último Big Crunch. Mas afinal, o que é a teoria do Big Bang? A explicação mais aceita pela comunidade científica sobre a origem do universo e essa. Ele teria começado como um ponto infinitamente denso e quente, que se expandiu rapidamente ao longo de bilhões de anos. Primeiro a velocidades inimagináveis e depois de forma mais gradual, até formar o cosmos em expansão que observamos hoje. Grande parte do que sabemos sobre o Big Bang vem de modelos matemáticos e equações, já que a ciência ainda não tem como observar diretamente o nascimento de um universo, supondo que algo assim pudesse se repetir. Na ausência de evidências visuais, os cientistas se apoiam em pistas indiretas, como a radiação cósmica de fundo em microondas CMB, a sigla em inglês, um eco do universo primordial. Embora a maioria dos pesquisadores aceite o Big Bang como a melhor explicação para a origem do cosmos, outras teorias alternativas persistem, como o universo cíclico e a inflação eterna. A ideia do Big Bang foi proposta originalmente pelo físico e padre belga Georges Lemaitre, que, em 1927, sugeriu que um universo em expansão, como observado por Edwin Hubble com o desvio para o vermelho das galáxias, deveria ter se originado de um único ponto. Lemaitre chamou esse ponto de átomo primordial ou ovo cósmico. O termo Big Bang, aliás, foi cunhado de forma iônica pelo astrônomo britânico Fred Hoyle, que, em 1949, defendia a teoria do estado estacionário, um universo sem começo nem fim. Em um programa de rádio, Hoyle zombou da ideia de uma grande explosão, mas o nome acabou pegando. Após o Big Bang, o universo passou por um processo de resfriamento e expansão, cujo desenvolvimento posterior é estudado pela física de partículas. Nos primeiros instantes, a temperatura era absurdamente alta, cerca de 10 bilhões de graus Fahrenheit ou 5,5 bilhões de graus Celsius, a aproximadamente 13,8 bilhões de
anos. Tudo que existia estava concentrado em uma singularidade infinitamente pequena, um ponto de calor e densidade extremos. De repente, começou uma expansão explosiva, mais rápida que a velocidade da luz em uma fractal de segundo, um processo conhecido como inflação cósmica, proposto pelo físico Alan Guth em 1980. Quando essa inflação chegou a um fim repentino e ainda misterioso, ocorreu o que é descrito nas versões mais clássicas do Big Bang, uma avalanche de radiacal e matéria, chamada de reaquecimento, que preencheu o universo com as partículas e átomos que mais tarde formariam estrelas, galáxias e tudo o que conhecemos. Tudo isso aconteceu em menos de um segundo após o início do universo, quando a temperatura ainda era extremamente alta, cerca de 10 bilhões de graus Fahrenheit, segundo a NASA. Nesse momento, o cosmos já continha uma variedade de partículas fundamentais, como prótons, nêutrons e eletrons, os blocos de construção de toda a matéria existente hoje. Essa sopa primordial era opaca, pois a luz não conseguia viajar livremente. Os eletrons livres dispersavam os fotons, assim como a luz do Sol espalhada pelas gotas de água nas nuvens. Com o tempo, porém, esses eletrons se combinaram com os núcleos atômicos, formando átomos neutros. Foi então que a luz pode, finalmente, se propagar cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Esse brilho primordial, conhecido como radiacal cósmica de fundo em micro-ondas CMB, foi previsto em 1948 por Ralph Alpher e outros cientistas, mas só foi descoberto acidentalmente quase 2 décadas depois. Em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson, dos laboratórios Bell, detectaram um ruído inexplicável em um receptor de rádio construído em Nova Jersey. Esse sinal, mais tarde identificado como CMB, rendeu aos dois o Prêmio Nobel de Física. Desde então, a radiacal cósmica de fundo tem sido estudada por diversas missões espaciais. O primeiro satélite a mapeá-la com precisão foi o Explorador do Fundo Cósmico COBE, um projeto da NASA que mapeou o céu durante a primeira metade dos anos 1990. Também conhecido como Explorer 66, foi o primeiro satélite construído especificamente para estudos cosmológicos. Em 2006, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a Gil Mater e George Smoot, dois dos principais pesquisadores do COBE. O comitê do prêmio afirmou que o projeto poderia ser considerado o marco inicial da cosmologia como uma ciência de precisão. Diversas missões seguiram o caminho pioneiro do COBE, como o experimento Boomerang, que utilizou balões estratosféricos para medir a radiacal cósmica de fundo, e o satélite Yumato, sonda de anisotropia de micro-ondas Wilkinson, também da NASA. Mas foi o satélite Planck, da Agência Espacial Europeia (ESA), que levou os estudos a um novo patamar. Lançado em 2009, o Planck produziu, em 2013, os mapas mais detalhados já feitos do CMB, revelando que o universo era ligeiramente mais velho do que se pensava. Enquanto estimativas anteriores apontavam 13,7 bilhões de anos, os dados do Planck refinaram essa idade para cerca de 13,8 bilhões de anos. Mesmo após o fim de sua missão principal, os dados coletados continuam sendo analisados, e a ESA ainda divulga periodicamente novos resultados sobre o fundo cósmico de micro-ondas. No entanto, esses mapas também levantaram novas questões. Uma delas é porque o hemisfério sul do céu parece ligeiramente mais quente ou avermelhado, em termos de frequência, do que o hemisfério norte. Segundo a teoria do Big Bang, o CMB deveria ser praticamente uniforme em todas as direções, sem variações significativas entre diferentes regiões do espaço. Essa simetria, embora pequena, desafia algumas das previsões mais simples do modelo cosmológico padrão e motiva pesquisas para entender se há fenômenos ainda desconhecidos em jogo. Além de revelar detalhes sobre a idade e a geometria do universo, o estudo do CMB oferece pistas valiosas sobre sua composição. Os cientistas acreditam que a maior parte do cosmos é formada por componentes invisíveis aos instrumentos atuais, a matéria escura e a energia escura. Segundo essa hipótese, apenas cerca de 5% do universo é composto por matéria comum, aquela que forma planetas, estrelas e galáxias. O restante seria dividido entre matéria escura, cerca de 27%, que interage gravitacionalmente mas não emite luz, e energia escura, cerca de 68%, responsável pela aceleração da expansão do universo. Apesar das evidências acumuladas, é importante ressaltar que a teoria do Big Bang não pode ser considerada provada no sentido absoluto. O que os cientistas podem afirmar é que existe um conjunto robusto de observações que a sustentam e que cada nova descoberta tende a reforçá-la. Em ciência, teorias são validadas pela consistência com os dados e não por uma prova definitiva.
Nesse sentido, as três principais evidências que apoiam o Big Bang são a lei de Hubble, as propriedades do CMB e a abundância relativa dos elementos leves. A lei de Hubble demonstra que galáxias distantes se afastam de nós a velocidades proporcionais à sua distância, um padrão esperado em um universo em expansão uniforme. Já o CMB indica que o cosmos passou por uma transição crítica cerca de 380 mil anos após o Big Bang, quando o plasma primordial, um gás ionizado extremamente quente, se resfriou o suficiente para formar átomos neutros, permitindo que a luz viajasse livremente. Essa libera a cauda radiacal e o que detectamos hoje como fundo cósmico de microondas. Por fim, a abundância dos elementos leves, como hélio 4, deutério, hélio 3 e lítio 7, fornece outra peça fundamental. Esses isótopos foram formados nos primeiros minutos após o Big Bang durante um processo chamado nucleossíntese primordial. Suas proporções observadas no universo atual só fazem sentido se o cosmos, em seus estágios iniciais, fosse extremamente denso e quente, muito mais do que na época em que o CMB foi emitido. A diferença de temperatura entre esses dois momentos pode chegar a um fator de 1 milhão. Muitas vezes, o Big Bang é imaginado como uma explosão gigantesca, mas essa analogia é enganosa. Em uma explosão convencional, os fragmentos são lançados a partir de um ponto central para um espaço preexistente. Um observador nesse ponto veria todos os objetos se afastando a velocidades semelhantes. No entanto, o Big Bang não foi uma explosão no espaço, mas sim uma expansão do próprio espaço. Esse conceito, derivado da relatividade geral de Einstein, não tem equivalente na física clássica do cotidiano. Nele, todas as distâncias no universo aumentam simultaneamente, como se o tecido do espaço-tempo estivesse sendo esticado. Isso significa que duas galáxias separadas por uma distância d se afastam uma da outra a uma velocidade v, enquanto galáxias separadas por 2d se afastam ao dobro dessa velocidade. Não há um centro da expansão, pois ela ocorre em todas as direções e em todos os pontos do universo. Essa ideia é contraintuitiva, mas é a que melhor explica as observações astronômicas. Além de se expandir, o universo está fazendo isso cada vez mais rápido. Descoberta no final dos anos 1990, a aceleração da expansão cósmica implica que, no futuro distante, galáxias distantes se tornarão inobserváveis a partir da Via Láctea. Como explicou a astrônoma Willow, da Universidade Harvard, em um artigo de 2014, veremos galáxias distantes se afastando de nós, mas sua velocidade aumentará com o tempo. Se esperarmos o suficiente, uma galáxia distante acabará atingindo a velocidade da luz. A partir desse momento, nem mesmo a luz conseguirá vencer a distância crescente entre nós e ela. Não haverá como civilizações naquela galáxia se comunicarem conosco, pois qualquer sinal que enviassem nunca chegaria. Essa aceleração é atribuída à energia escura, uma forma misteriosa de energia que permeia o espaço e atua como uma força repulsiva. Sua natureza exata permanece desconhecida, mas seu efeito imensurável. Ela está fazendo com que a expansão do universo se acelere, em vez de desacelerar devido à gravidade. Alguns físicos Val Allen propõem que nosso universo pode ser apenas um entre muitos em um multiverso. Nesse modelo, diferentes universos coexistiriam como bolhas em um espaço-tempo maior, cada um com suas próprias leis físicas. A teoria sugere que, durante a rápida expansão inicial do universo, a chamada inflação cósmica, regiões distintas do espaço-tempo teriam se expandido a taxas diferentes, dando origem a universos separados. Em 2014, durante uma coletiva de imprensa sobre a detecção de ondas gravitacionais primordiais, um sinal indireto da inflação, o físico Alan Guth, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts MIT, afirmou: "É difícil construir modelos de inflação que não levem a um multiverso. Não é impossível, mas a maioria dos modelos inflacionários conduz a essa ideia. Se as evidências da inflação se fortalecerem, teremos que levar o multiverso a sério." Embora ainda seja especulativa, a hipótese do multiverso levanta questões fascinantes. Se existem outros universos, eles teriam as mesmas constantes físicas que o nosso? A vida seria possível em algum deles? E, mais intrigante ainda, o Big Bang que deu origem ao nosso cosmos foi um evento único, ou apenas um episódio em um ciclo eterno de expansões? E contra coisa, alguns cientistas defendem que o universo pode ser cíclico, alternando entre fases de expansão acelerada e colapsos. Nesse cenário, o Big Bang não seria o início absoluto, mas sim um rebote após um universo anterior. O telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, tem como um de seus objetivos investigar as primeiras galáxias e estrelas, buscando pistas sobre os momentos iniciais do cosmos. Com sua capacidade de observar a luz infravermelha, ele funciona como uma verdadeira máquina do tempo,
permitindo que os astrônomos estudem épocas cada vez mais remotas da história do universo. O tempo, nesse contexto, atua como uma janela para o passado longínquo. A invenção do telescópio, historicamente atribuída ao Holland Sansi Perchey, um fabricante de lentes que, por volta de 1608, teria adaptado uma lente de aumento em um tubo, ainda gera debates. Pesquisas recentes sugerem que o espanhol Juan Roget pode ter desenvolvido um dispositivo semelhante já em 1590. Independentemente de sua origem exata, o primeiro grande entusiasta do instrumento foi Galileu Galilei, que, ao tomar conhecimento da invenção, aprimorou seu design e construiu seu próprio modelo. Com ele, fez descobertas evolucionárias, como os 4 maiores satélites de Júpiter, desafiando as concepções astronômicas da época. Já no século XX, o telescópio espacial Hubble, lançado pela NASA em 1990, levou a observação cósmica a outro patamar, orbitando a quase 600 km da superfície terrestre. O Hubble superou as limitações impostas pela atmosfera, como distorções climáticas e a poluição luminosa, capturando imagens de galáxias como eram há centenas de milhões de anos. Seu legado inegável, mas seu sucessor, o James Webb, foi projetado para ir ainda mais longe. Com um investimento de 10 bilhões de dólares e lançado em 25 de dezembro de 2021, esse telescópio combina resolução e sensibilidade sem precedentes, abrindo novas fronteiras para a astronomia e a cosmologia. Uma de suas missões mais ambiciosas é investigar os eventos e objetos mais distantes do universo, como a formação das primeiras galáxias, há mais de 13 bilhões de anos. Diferentemente do Hubble, que opera principalmente na faixa da luz visível, o James Webb foi otimizado para detectar radiação infravermelha. Essa característica é crucial, pois a expansão do universo alonga as ondas de luz emitidas por objetos distantes, deslocando-as do espectro visível para o infravermelho. Além disso, o telescópio estuda a formação de estrelas e planetas, analisa atmosferas de exoplanetas e investiga fenômenos como supernovas, tarefas que estarão além do alcance de seus antecessores. Mas o que explica a rápida expansão inicial do cosmos? A teoria da inflação cósmica, uma extensão do modelo do Big Bang, busca responder a essa pergunta dentro do arcabouço da física teórica. Segundo essa ideia, o universo passou por uma expansão ultra rápida em seus primeiros instantes, uma fração de segundo após o Big Bang. Esse processo não apenas justifica a uniformidade observada na distribuição da matéria e das galáxias, mas também oferece uma explicação para a estrutura em grande escala do universo. Muitas das características que observamos hoje só fazem sentido se considerarmos que o espaço passou por uma expansão extraordinária em um momento extremamente precoce de sua história. De acordo com a teoria, o universo inflou de maneira exponencial, impulsionado por uma quantidade inimaginável de energia contida no próprio vácuo. Após essa fase quase instantânea, o cosmos, ainda incrivelmente quente, continua a se expandir e resfriar, porém em um ritmo muito mais lento. Esse período inflacionário, que nada tem a ver com inflação econômica, esticou o espaço de maneira tão intensa que o tornou extremamente homogêneo. No entanto, a homogeneidade não foi perfeita. Pequenas variações de densidade na matéria primordial foram amplificadas durante a inflação, criando as sementes das estruturas cósmicas que vemos hoje, como aglomerados de galáxias. Observações de supernovas distantes também revelaram que o universo está impregnado por um tipo misterioso de energia, conhecida como energia escura. Essa entidade, que compõe cerca de 3/4 da energia total do cosmos, atua como uma força repulsiva, acelerando a expansão do universo de maneira semelhante à repulsão entre cargas elétricas de mesmo sinal. A energia escura, sobre a qual ainda sabemos muito pouco, pode estar relacionada à mesma energia que impulsionou a inflação cósmica. Sua existência levanta questões profundas sobre o destino do universo e sua composição fundamental. Enquanto isso, algumas teorias propõem alternativas radicais ao modelo tradicional do Big Bang. O físico teórico Paul Steinhardt, da Universidade de Princeton, em colaboração com a física Anna Ijaz, de Harvard, desenvolveu uma proposta baseada na cosmologia de rebote. Segundo essa ideia, o universo não teria surgido uma única vez, mas sim em ciclos infinitos de contração e expansão. Essa teoria, que substitui o Big Bang pelo grande rebote, conecta períodos alternados de expansão e contração, resolvendo alguns dos problemas que persistem na teoria inflacionária. Steinhardt e Ijaz argumentam que seu modelo cíclico explicaria não apenas a inflação, mas também outros enigmas cósmicos, como a energia escura, a matéria escura e a aceleração da expansão do universo. Embora controversa, a cosmologia de rebote sugere a possibilidade de um universo sem idade definida,
renovando-se eternamente em um ciclo interminável. Essa perspectiva é ainda mais fascinante do que a de um universo com um início e um fim determinados. Se correta, significaria que até mesmo as estrelas mais antigas são apenas lampejos passageiros na imensa tapecaria cósmica. Como refletiu o astrônomo Richard Massey, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, gostaria de acreditar que o esforço que a sociedade dedica à pesquisa científica nos aproxima de verdades fundamentais e não apenas de ferramentas úteis. Mas também sinto um certo temor de descobrir que tudo o que pensamos saber é errado e, secretamente, espero que não seja assim. Esperamos que essas informações tenham sido úteis para ampliar sua compreensão sobre as origens e a evolução do universo. Se tiver algo a acrescentar, compartilhe suas ideias nos comentários. E se gostou do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal para acompanhar mais descobertas fascinantes. Siga-nos também em nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Como diz o ditado, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. E, no caso do universo, conhecer sua história pode ser a chave para desvendar os maiores mistérios da existência.